Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje eu vou trazer as minhas críticas sobre o filme Homem-Aranha Longe de Casa, o último filme entre a parceria da Sony e a Marvel Studios. Fui na sessão da pré-estreia meia-noite comendo uma pipoquinha e podendo acompanhar mais um filme do Cabeça de Teia, que é o meu herói favorito, você já sabe muito bem disso, então vamos lá para essa crítica. Ok, então antes da gente começar, por favor, se inscreve no canal e deixa seu like que vai ajudar muito o nosso trabalho. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais que vai ajudar muito. Também pode me seguir lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, que tem a página do Pad Games. Vai lá, a gente conversa um pouco, fala sobre Homem-Aranha, fala um pouco se esse filme é bom ou não. Beleza? Então, vamos lá. A ideia desse vídeo é trazer então as minhas críticas sem spoiler nenhum, porém lá no final do vídeo eu vou deixar um pedacinho para poder comentar com as pessoas que já assistiram ou não tem problemas com spoiler, pra gente poder ir mais a fundo desse filme. Então Homem-Aranha Longe de Casa, como eu falei lá no vídeo de expectativa, tinha algumas missões meio ingratas de realizar, né? Ele tinha que explicar as consequências do estalo, ele tinha que explicar também por que ele ia falar sobre multiverso, porque no trailer o Mistério tinha dado a entender de que ele vinha de uma outra dimensão, que não sei o que, papapá. Então logo no começo ele já faz um tributo ali pros Vingadores que se foram na luta contra o Thanos, né? Então o Tony Stark, a Viúva Negra, eles colocam também o Capitão América, porque ele meio que... não vai mais lutar. Mas logo de começo eles já deixam bem claro que quem se tornou pó não envelheceu durante 5 anos e quem ficou na Terra eles acabaram envelhecendo. Tanto que entra um personagem novo que é o Brad, que eles explicam que ele era um menininho e agora ele já tá no ensino médio, ele tá ali na turma do Peter. Tanto que ele vai pra viagem pra Europa junto com o Peter ali compondo todo o elenco escolar. Então a maior parte do filme a gente já sabe, né? Então o Peter vai pra Europa tirar umas férias, ele tenta se desvencilhar um pouco dessa carreira de herói. Lá o Nick Fury contacta ele falando que tem uns elementais que eles precisam derrotar, e aí vai ter a ajuda do Mistério e tudo mais. Como a gente tinha cantado a bola no vídeo anterior, não tem como não falar esse tipo de coisa, tá? Não, acho que não é nem um spoiler, já era muito mais do que esperado, que o Mistério é sim o vilão desse filme, tá? Então ele se revela como sendo o vilão, aquela pessoa que arquitetou todo o plano dos elementais e tal. E eu vou tentar não trazer mais nada de spoiler além disso, tá? Fiquem com a cabeça que o Mistério é o vilão e já era mais do que sabido. Mas como que tá o filme, como é que tá a história, ela tá boa? Na minha opinião, a história ela é bem boa, assim, ela é bem contada. Ela trabalha muito com aquela pegada de Eurotrip, assim, de ser uma viagem meio como se fosse um mochilão, assim, que a galera começa a planejar pra passar em vários países, né? Então eles passam pela Itália, passam por Londres, passam pela França, passam por Praga. E lá o Peter vai ter as suas desventuras, como eu falei, ele vai acabar sendo interrompido. Só que nesse filme ele tenta trabalhar muito a relação do Peter com essas pessoas que estão ao redor dele, né? Todos os amigos dele da escola, né? Então principalmente com o Ned, com a MJ, que é a Michelle Jones, que é o par romântico dele nesse filme. Então ele tá tentando conquistar a gatinha ali, não sei o que, faz todo um planejamento para poder fazer o encontro perfeito com ela. Enquanto ele precisa dividir essa responsabilidade de ser o herói, de ter que sair de perto dos amigos dele para poder resolver problemas de heróis e de ameaças e tal. Esse filme é bem marcado com piadas, então ele tem aquele clima leve de filme da Marvel, de filme do Homem-Aranha principalmente, que não é nada muito cabeçudo, nada muito dramático ao extremo. Ele trabalha muito de forma muito leve, muita piada. E eu acho até um pouco que eles têm horas que eles passam um pouco do limite, assim, com questão de piadas, mas não é algo que atrapalhe, assim, não é algo que vai te tirar do filme. Uma coisinha ou outra, uma piada meio fora do lugar, no máximo, assim, mas nada que não seja esperado, né, desse filme do Homem-Aranha. E aí, nesse filme, você vai ver o Peter dando mais uma vez um passo para se tornar o herói que a gente conhece, né? Então, como eu falei no vídeo expectativa, o Tony Stark vai ficar ali sendo uma aura, ele vai ficar meio que presente, você vai sentir a presença do Tony Stark o tempo todo, até porque ele é mencionado muitas vezes nesse filme. E aí você começa a ver meio que um distanciamento, assim, um leve distanciamento entre o Peter e o Tony, que ele começa, é aquela parada que eu falei de passar o bastão, né? O Tony passando o bastão pro Peter ser o novo herói. E aí ele tentando provar que ele não vai ser o novo Homem de Ferro, mas sim o Homem-Aranha, né? Um herói diferente, mas que recebe o legado dos heróis do passado. Eu acho que as cenas de ação aqui desse filme são muito melhor elaboradas do que no filme anterior, né? No De Volta ao Lar. E principalmente o Jake Gyllenhaal, ele tá impressionante como Mistério. Ele entrega muito bem o papel, você vê a mudança drástica de personalidade dele quando ele se torna
quando ele se revela como vilão, né? E aí você começa a ver como ele é desequilibrado, porque no trailer só mostra a face boazinha dele, então eles deixam como surpresa a reviravolta, que eu não vou contar aqui como mas que é muito bem trabalhada e extrai muito do Jake Gyllenhaal, assim, você vê muito bem essa mudança de personalidade dele, principalmente quando ele se torna o vilão Mistério que a gente conhece, mas que é um ponto de virada importante que vai começar a fazer o Peter se tornar o super-herói que a gente tanto conhece, né? Que ele começa a deixar para trás o lado ingênuo dele, o lado de criança, e assumir essa filosofia do grandes poderes vem grandes responsabilidades, e ele começa a entender qual que é o papel dele como super-herói. Eu gostei muito de como o Mistério forçou essa evolução dele e como que é essa relação do vilão com o herói. Aqui esse filme ele vai fazer muitas ligações com o MCU, né? Com o universo cinematográfico da Marvel. Ele vai resgatar coisas bem antigas e vai projetar muitas coisas para o futuro também. Então, fiquem atentos, pessoal que é mais ligado nessa de easter eggs vai ficar tipo, meu Deus, eu não acredito, olha esse negócio que eles resgataram, e piriri, parará. E eu acho que é muito bem colocado e faz muito sentido dentro daquela história, sabe? Mas pegando como gancho isso, eu já quero comentar um pouco mais com spoilers. Então se você ainda não foi assistir o filme, vá se divertir, já vai com a expectativa de ser um filme bem leve, bem engraçado, bem divertido, pra você poder aproveitar ele ao máximo, tá? Muito obrigado quem ficou até aqui, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima gameplay. E pra quem ficar, vamos começar a comentar com spoilers. Então, pra começar, o Peter tem toda a jornada dele pra deixar de ser uma criança e se tornar um super-herói, né? Tem a passagem literal de bastão, assim, que o pessoal chega com um óculos, que é o óculos do Homem de Ferro, que tem a Edith, que é a inteligência artificial que comanda toda a tecnologia dele, né? E ele fala basicamente assim, esse aqui é pro próximo Homem de Ferro, sei que você vai fazer o melhor com isso, ou coisa parecida. Só que aí o Peter acaba entregando isso na mão do Mistério, porque ele confia no Mistério, e o Mistério, ele tá lá, não, porque eu sou um super-herói, não sei o quê, porque eu perdi minha família, Paraná, não sei o que lá. E ele se revela que ele, na verdade, ele trabalhava com o Tony Stark lá naquele filme da Guerra Civil, com aquele sistema de hologramas, de realidade virtual, que foi ele que criou. E é isso que dá toda a ligação que a gente havia falado do Mistério trabalhar com efeitos especiais, trabalhar com ilusões, então ele trabalha com essa realidade virtual com drones, então ele usa essas ilusões para poder enganar o Peter. E cara, as cenas são muito bonitas, são muito bonitas, a forma como o Peter enfrenta o Mistério e ele trabalha com as ilusões, parece muito coisa de desenho, sabe? Então eles conseguiram transmitir isso muito bem para as telas do cinema. Daí então quando o Peter tem a queda dele, que ele perde a primeira batalha contra o Mistério e ele então é resgatado pelo Happy Hogan, né, o melhor amigo do Tony Stark, e aí ele começa a construir um novo traje dele, que é o traje que a gente vê nos banners, que é outro traje principal anunciado para esse filme, que ele vai produzir esse traje lá no final do filme com a tecnologia Stark, só que ali com a inventividade do Peter, né, você vê muito mais da inteligência do Peter nesse filme e como que ele vai montando o traje dele, e é muito legal de ver também. E aí ele começa a usar o sentido aranha, ele é muito importante nesse filme, porque é o sentido aranha que vai ajudar ele a desvencilhar das ilusões, a confiar no instinto dele para poder não ser enganado pelo Mistério, e aí ele eventualmente consegue derrotar o Mistério, ele acaba morrendo, né? Mas aí você pensa que tá tudo certo, que o Peter conseguiu mais um, não sei o que, aí vem a primeira cena pós-créditos, que ela é incrível. Ele tá lá passeando com a MJ, né, porque no final do filme eles ficam juntos, e aí quando ele tá indo embora, ele deixa a MJ num ponto da cidade, quando ele tá indo embora, começa uma transmissão ao vivo pra todo mundo em Nova York, onde o Mistério acabou revelando a identidade do Peter. Ele acaba deixando um vídeo que acaba revelando a identidade do Peter e colocando ele como vilão, né? Ele acaba acusando o Peter de ter acabado com os planos do Mistério de salvar o mundo. E aí vem então a cena mais foda do filme pra mim, que é a entrada, né? A entrada triunfal do JJ Jameson como um dos principais antagonistas do Homem-Aranha, que é aquele velho do Clarim Diário que fica, porque o Homem-Aranha é uma ameaça, que não sei o que lá, pipipi, popopô. E ele é interpretado pelo J.K. Simmons, que é o cara que fez o JJ Jameson na trilogia do Tobey Maguire, e você fica tipo, caraca, não é possível, mano, eles trouxeram o J.K. Simmons de volta, porque não tem como, o J.K. Simmons, ele é o JJ Jameson, e não tem como tirar esse papel dele, e eu achei incrível. É claro que você fica pensando, né, mas
vou repetir o personagem, né? Mas não sei o que. Tobey Maguire, você tá vindo pra esse filme? Como é que é esse negócio? E aí, o filme termina então com o Homem-Aranha se tornando uma ameaça e se tornando então um inimigo público, por assim dizer. E aí então tivemos a segunda cena pós-crédito que você descobre que o Nick Fury e a Maria Hill que aparecem no filme, na verdade, são os Skrulls, porque os Skrulls estão na Terra e eles estão trabalhando com o Nick Fury. E aí, Marvel, essa guerra secreta vai sair ou não vai sair? Porque aparentemente os Skrulls são do bem. Como que ela vai começar a encaixar alguma coisa a partir daí? Será que vai vir? Será que não vai vir? Será que... O que a Marvel tá pensando? Só os próximos filmes vão dizer pra gente, mas o que sabemos é, Homem-Aranha é o inimigo público agora de Nova York e os Skrulls estão na Terra trabalhando para o Nick Fury. Essas foram as referências que deixaram meu coraçãozinho quente, assim, principalmente com o J.K. Simmons, cara, que isso... Cara, foi incrível. Fiquei tipo, não acredito que eles estão usando. Eu até pensei, poderiam colocar o JJ Jameson de volta na história, mas aí traria outro ator, né? Porque mudou tudo. Mas aí botaram o J.K. Simmons pra ele, tipo, eu não me importo, Marvel. Só faz a referência que pra mim tá ótimo. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as minhas impressões e as minhas críticas para o filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Eu espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever e dar o like pra gente, que vai ajudar muito o nosso trabalho. Também comenta aqui embaixo se você já assistiu esse filme e se você gostou, o que você não gostou. Você gostou do mistério? Eu adorei o mistério. Eu tô muito feliz que nos dois filmes do Homem-Aranha eles acertaram na questão do vilão, né? O Abutre e o Mistério foram vilões muito bem construídos, muito bem estruturados, que agregaram a história do Peter, a história do Homem-Aranha e tá fazendo uma evolução que eu estou gostando demais. Então deixa aqui nos comentários também as suas impressões e vamos debater mais um pouquinho sobre o Homem-Aranha e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo ou a próxima gameplay. Falou!